Se fosse possível resumir o ministério de Jesus a um ensinamento específico, capaz de capturar a essência do que ele veio fazer, o que poderíamos compreender sobre o que ele disse que fosse capaz de ilustrar tudo aquilo que ele fez e ensinou? O grande tema dos seus ensinos será baseado no reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Quais lições nós podemos aprender do estudo desse tema para a nossa vida? Quais são os valores desse reino? Começa agora uma nova série aqui no programa Está Escrito, com o tema O Reino de Deus. Nós vamos desvendar por que este reino é tão especial. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia aqui. Para nós, da equipe do programa Está Escrito, isso é muito importante e para mim também. Poder estar conectado com você agora mesmo através do sinal da TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança, é um privilégio, uma bênção que eu espero que Deus retribua a você assim em porção dobrada, onde quer que você se encontre nesse momento, tá bem? Eu quero oferecer para você agora, logo no início dessa série, a série nova sobre o Reino de Deus, essa revista Esperança que, olha, é fantástica para lhe ajudar a compreender como superar a maior de todas as dificuldades que nós enfrentamos, que é o pecado. A revista Esperança, A Cura do Pecado, é oferecida para você agora mesmo, sem custo nenhum. Tá bem? Você não vai precisar pagar nada, é só entrar em contato com a gente através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista que nós vamos enviar para o melhor endereço que você apontar, tá bem? Se você prefere o WhatsApp, então manda para a gente uma mensagem no número 0 operadora 12 98244 4449. Chegou o momento daquele quadro tão especial. Responde aí, pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos lá, a pergunta de hoje, a Mari vai colocar na tela. A pergunta é: Deus é o responsável por tanta injustiça neste mundo? Bom, esta é sem dúvidas uma questão muito complexa e que gera debates profundos entre teólogos, filósofos e estudiosos da religião. A Bíblia, ela nos apresenta um Deus que é justo, que é amoroso. E se você fosse lá em Jeremias 29:11, você veria Deus dizendo que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas, por outro lado, nós vivemos num mundo que sofre com o pecado, com a injustiça. Eu acho que essa é a sua percepção. Então, como que nós podemos saber que o pecado é tão terrível assim mesmo? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz que Deus viu tudo quanto havia feito. E eis que era muito bom. Não era bom, era muito bom. Só que a queda do homem, que vai estar 2 capítulos depois, no capítulo 3, ela vai introduzir o pecado e também as suas consequências, que vão incluir o mal, o sofrimento, a doença, a injustiça, tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia. Agora, o resultado de tanta maldade, de tanta injustiça que a gente observa ao nosso redor, ela vai ser fruto da rebeldia humana contra Deus. Também da ordem que Deus havia criado, agora tudo é alterado por causa do pecado. Se você fosse observar o que argumenta C.S. Lewis, ele diz que a liberdade humana, embora seja maravilhosa, ela também traz
o potencial para o mal. Quando ele escreve sobre o problema do sofrimento, esse livro, ele diz literalmente uma coisa interessante, que Deus ele não poderia ter criado um ser com a capacidade de fazer o bem sem também permitir a capacidade, ou seja, a liberdade dele escolher o mal. Então, essa liberdade, ela é essencial para que o amor genuíno floresça, mas nas mãos dos seres humanos, ela também vai resultar no quê? Em dor, em injustiça e essas coisas que a gente observa por aí. Então, o livre-arbítrio, ele não é apenas uma bênção, ele também permite que escolhas injustas acabem acontecendo. E estas não são atribuídas a Deus, mas sim a nós mesmos, à humanidade. Mas se a gente for analisar, Satanás, que é o grande responsável pela entrada da maldade aqui nesse mundo, como a gente pode estudar um pouco mais aqui na revista A Cura do Pecado, página 10. Se você tem a sua revista aí, eu queria que você me acompanhasse no tópico 1. Qual que é o objetivo de Satanás? Olha o que diz aqui a revista. Ele quer que acreditemos que Deus não é amor. Por detrás do questionamento, quem é que está? É o diabo. A serpente disse que Deus estava privando Eva de algo. Em outras palavras, é como se o diabo estivesse dizendo: Deus realmente não se importa com vocês. Ele não os ama. Em Romanos 8, 22, Paulo vai nos lembrar que toda a criação geme e, juntamente com tudo que há aqui, ela está sofrendo dores, como se fosse dor de parto de uma mulher até agora. Então, a partir dessa perspectiva, deste sofrimento generalizado, Deus ele não pode ser visto como o autor das injustiças, mas como aquele que está presente na dor e que vai prometer redimir toda a criação. Essa é a promessa que está aqui em Romanos 8, verso 21 e também o verso 22. Então, a esperança cristã, ela vai se encontrar na promessa de que Deus não abandonará o seu povo, mesmo se a gente estiver enfrentando situações de injustiça, Ele vai estar conosco. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, aqui a revista A Cura do Pecado, na página 11, ela vai afirmar uma coisa bastante interessante. Ela vai dizer o seguinte, que a história do sofrimento de Jó, que foi registrada nos capítulos 1 e 2 do livro dele, que leva o nome, isso daí vai ficar muito claro. Foi Satanás quem causou a destruição dos animais, a morte dos seus filhos, a sua própria dor física. Então veja, o diabo ele sempre deve ser responsabilizado como verdadeiro autor de todo o sofrimento humano. Então, ao invés de você perguntar se Deus é o responsável pelas injustiças, a gente deve questionar como podemos agir em parceria com Deus para combater essas injustiças e trazer a luz da sua vontade para o nosso mundo, nos tornando assim agentes da sua graça e da sua justiça. Portanto, é através da ação humana, guiada pelo amor de Deus, que a gente pode fazer a diferença e assim mudar a realidade desse mundo que está repleto de injustiças, não é mesmo? Quer saber mais? É só você pedir aqui a sua revista A Cura do Pecado e você vai ser abençoado, tenho certeza, com esse tema tão extraordinário. Vamos entrar agora aqui no tema de hoje, do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Como assim? Se fosse possível resumir o ministério de Jesus a um ensinamento específico que seria capaz de capturar a essência do que ele veio fazer e também o que nós poderíamos compreender sobre o que ele disse, e que esse ensino ainda, ou algo, fosse capaz de ilustrar tudo o que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou. O grande tema dos ensinos de Jesus está baseado no reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Quais são as lições que nós podemos aprender do estudo desse tema para a nossa vida?
Quais são os valores deste reino? Então começa agora uma nova série aqui no programa Está Escrito, com o tema O Reino de Deus. E aqui vamos desvendar por que este reino é tão especial. Então vamos começar agora, se ajeita aí na sua cadeira para a gente dar início a essa série. O reino de Deus, ele é um tema recorrente dentro das Escrituras, ele é central para a mensagem de Jesus. Ele não se refere a um lugar físico, mas ao reinado de Deus sobre a vida dos seus seguidores, sobre toda a criação. No Novo Testamento, a expressão reino dos céus, ela é usada somente no Evangelho de Mateus 31 vezes. Agora, as referências ao reino de Deus, elas vão ser encontradas 4 vezes em Mateus, 15 vezes em Marcos, 32 vezes em Lucas e no Evangelho de João 2 vezes. Agora, já no livro de Atos, ela aparece 6 vezes. Na carta de Paulo, nas cartas que ele escreveu, 8 vezes. Então, existem 98 citações destes termos ligadas ao reino, sem contar inúmeras vezes que a Bíblia simplesmente usa a palavra reino. Por que a Bíblia dá tanta ênfase nesse assunto do reino? Então, nesta série, nós vamos aprender o que de fato Deus espera do seu povo como representantes do seu reino aqui neste mundo. Então, pega aí a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3, o verso 1 e 2. Eu quero ler com você o que está escrito aqui. Diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, preste atenção, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos entender um pouquinho mais sobre João Batista, que era essa figura fora do comum, né? A primeira vez que a gente ouve falar do reino de Deus no Novo Testamento vai ser através de João Batista. Ele vai emergir dentro dos escritos bíblicos como se fosse uma figura notável, sui generis, singular. Surpreendentemente, esse homem, ele nasceu numa família modesta, viveu uma vida de simplicidade, não ostentou riqueza, poder, a sua vestimenta não refletia elegância, ele não ostentava marcas famosas, mas ele se vestia de pelos de camelo e tinha aqui um cinto de couro, conforme diz aí Mateus capítulo 3, o verso 4. João Batista não escolheu viver nos palácios, sob o holofote, do poder, muito menos ele escolheu os símbolos da riqueza. Pelo contrário, ele habitava num deserto inóspito da Judéia. Ele não escreveu nenhum livro, não realizou nenhum milagre, não se casou, não teve filhos, passou os seus últimos dias de vida dentro de uma cadeia, morreu jovem, sem deixar herança alguma. Agora, esses traços da biografia que eu acabei de mencionar empurrariam João Batista para a lateral da fama, no mundo que é embriagado pelo sucesso como o nosso. Mas por que então nós estamos falando dessa figura fora do comum? Porque em vida, tudo que o Batista fez foi falar sobre o reino de Deus. E dentre todos os ouvintes de João que foram impactados por esta mensagem sobre o reino de Deus, um deles se destacou. Até mesmo mais do que o próprio João. De quem que a gente está falando? É de Jesus, claro. Então vamos entender o papel de Jesus e o reino de Deus, a associação de Jesus e de João Batista. Jesus foi o maior pregador e o propagador do reino. A gente não sabe, assim, completamente, qual foi a influência do Batista sobre Jesus. Mas tem uma coisa que a gente sabe, que a pregação de Jesus era exatamente a mesma de João. Alguns teólogos vão até mesmo sugerir, inclusive, que Jesus ficou por um tempo, antes do batismo, oculto ali entre os ouvintes do Batista, ouvindo ali as suas pregações. Foi o próprio João Batista que disse o que está aqui no Evangelho de João, se você puder abrir aí a sua Bíblia, João capítulo 1, do verso 26 ao 28, ele diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis.
o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora imagina você, se você fosse João, se levantasse para pregar, então visse Jesus sentado entre os seus ouvintes. Você pregaria? Agora, imagine que você tentasse ceder a vez para ele, para Jesus pregar, mas ele não quisesse. E pior, ele ficasse apenas lhe ouvindo. Seria uma grande responsabilidade para você, não é mesmo? Agora imagine outra coisa. Se depois de um tempo, você que teve o privilégio de pregar para ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus, ouvisse as pessoas falando que Jesus começou o seu ministério e você agora vai assistir Jesus pregar. E quando você chega para ouvir o sermão de Jesus, para sua surpresa, sabe qual é o sermão que Jesus estaria pregando? Ele estaria pregando o seu sermão, aquele mesmo que você pregou e ele ouviu. Você já pensou que privilégio? Como é que você se sentiria? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê aqui as Escrituras, a gente percebe que o conteúdo, o foco do sermão de Jesus é o mesmo do sermão de João Batista. Por que era a mesma pregação que Jesus fazia da que João já tinha feito? Em alguns lugares diferentes do Evangelho, é possível você perceber a estima que Jesus tinha pelo Batista. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 11, o verso 11, em Lucas 7, o verso 28, olha só o que Jesus falou. Dá uma olhadinha. Lucas capítulo 7, dá uma olhadinha, o verso 28. Ele diz assim: não surgiu entre os nascidos de mulher ninguém maior do que João Batista. Agora, já no Evangelho de Marcos, capítulo 9, o verso 13, ele aplicou ao Batista a profecia de Malaquias, capítulo 3. Olha só o que ele disse. Ele falou assim: Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. E aí, continuando, diz assim o texto: entretanto, eu vos digo que Elias já veio. O que ele estava mencionando aqui? E fizeram dele o que quiseram, segundo está escrito a respeito dele. Não há dúvida de que a pessoa de João, a sua mensagem estiveram presentes na vida de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, qual era a mensagem central da pregação de Jesus? A mesma do João Batista. Acompanhe aí no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso 17 e o verso 23. Olha o que a gente encontra. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando, observa aqui, vou sublinhar, o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olhando para o Batista e depois para Jesus, vai ficar evidente que o centro da mensagem, do ministério destes dois, era o reino de Deus. Mas não somente deles. E dos discípulos? Qual era também o centro da mensagem deles? Quando a gente vai um pouco além de Batista, do João Batista, além também de Jesus, a gente percebe que esse tema também ele fez parte da vida, da pregação dos discípulos. Foi o próprio Cristo que mostrou qual deveria ser a ênfase que eles deveriam seguir. No capítulo 10 de Mateus, o verso 7, diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Por que os discípulos também deveriam pregar a mesma coisa que João e que Jesus já haviam anunciado? Aqui a gente precisa entender a importância da mensagem, a pregação do reino. Jesus, ele enviou os seus discípulos para fazer mais do que apresentar uma mensagem. Ele os convocou para que eles realizassem
o bem, fazendo milagres, usando um poder sobrenatural. Eles deveriam abençoar as pessoas por onde eles passassem, deveriam curar os enfermos das suas doenças físicas e espirituais. E assim, eles mostrariam o que era o reino de Deus na prática, no dia a dia. O poder e a autoridade que Jesus confiou para eles incluía a capacidade para expulsar todos os demônios e para curar todas as doenças. Agora, essas ações sobrenaturais não eram o fim, não eram um propósito maior desta pregação. Elas eram um meio, serviam como se fosse um canal para apresentar a grande verdade de que o reino de Deus havia chegado sobre as pessoas sofredoras, que estavam machucadas pelo domínio das trevas. Então, quando os discípulos curavam, o coração das pessoas se abria para a mensagem que eles deveriam pregar. Então, desta forma, o evangelho do reino avançava em meio ao império das trevas, em meio à realidade do pecado. As orientações de Jesus para os seus discípulos, elas tornam evidentes que, quanto à mensagem que eles deveriam apresentar, também deveria ser importante a forma que eles apresentariam. Então, os discípulos, eles foram enviados de 2 em 2. Então, eles não deveriam ostentar ou provisionar alguma coisa para essa viagem. Jesus disse que eles não deveriam levar pão, dinheiro, túnica, nada disso. Qualquer coisa que pudesse dar a impressão de que eles não dependiam de Deus. Pelo contrário, na verdade, o reino que eles apresentariam, ele seria marcado pela simplicidade, pela urgência e pela sinceridade. O poder e a autoridade que eles deveriam usar para pregar sobre o reino deve ser entendido da seguinte forma. Qual que é o contraste que a gente observa hoje em dia entre o que Jesus falou e seus discípulos modernos estão fazendo hoje? Você acha que alguma coisa está diferente aí entre o que Jesus fez, os discípulos, o Batista, e os discípulos de hoje, modernos, estão fazendo? Em muitos lugares, a mensagem que está sendo apresentada hoje, infelizmente, é uma mensagem de prosperidade, que tem como foco as coisas deste mundo. Agora, no contexto do Evangelho, Jesus deu para os seus discípulos autoridade sobre espíritos malignos, sobre doenças, e ele concedeu poder para que eles pregassem que o reino de Deus estava entre eles. Mas o que nós vemos hoje não passa de uma caricatura de mau gosto de tudo que Jesus fez, de tudo aquilo que ele ensinou. Ele não nos chamou para a gente conquistar o mundo, você está entendendo? Para ampliar as fronteiras do comércio, para expandir os seus limites bancários pessoais ou das nossas igrejas e denominações, fazendo delas grandes impérios, não. Ele nos chamou para contrapor as ações do inimigo de Deus. Mas hoje nós estamos combatendo o inimigo errado. Nós anunciamos um reino que na prática não existe. Falamos de coisas que Jesus nunca prometeu. O que parece existir hoje, na verdade, é um consórcio da fé, que vende ilusão, que propõe para as pessoas se apegarem a qualquer falácia só para aliviar a sua dor, para diminuir o seu sofrimento individual. Mas não é esse reino de conforto, de prosperidade que Jesus pediu para os seus discípulos anunciarem. Ele os enviou para que enfrentassem o poder maligno das trevas, para enfrentarem o poder do pecado. Mas parece que é exatamente isto o que hoje eles não estão fazendo. O que nós muitas vezes vemos é exatamente isso. Porque não existe arrependimento, não existe exortação para que as pessoas abandonem o pecado, para que
elas se afastem das artimanhas malignas. Hoje o reino de Deus, ele se tornou uma fantasia, se tornou uma utopia por causa dessa miopia espiritual que nós e a maioria dos discípulos estão sofrendo. Então, se você quer viver este reino autenticamente, sob o poder que Cristo lhe confiou, não se esqueça, nós somos súditos de um reino que começa aqui, mas ele se estende para toda a eternidade. Nós obedecemos ao comandante do universo, mas nós trabalhamos nas trincheiras aqui deste mundo, percorrendo os bastidores da nossa vida, do contexto da nossa família, da nossa ocupação profissional e pessoal, entendendo que nós estamos em guerra com o pecado. Mas não se esqueça, para todas as batalhas que nós enfrentarmos, Jesus nos concedeu o poder, Ele te deu autoridade. Os seus inimigos, o diabo, o demônio, os anjos malignos, o pecado, o mal, eles não serão derrotados. Entenda, eles já foram derrotados pelo nosso grande general. Enquanto a igreja primitiva se manteve no foco de viver e anunciar o reino de Deus, o cristianismo avançou de Cristo para os apóstolos, dos apóstolos para os discípulos, dos discípulos para o mundo romano. No segundo século, quando esse foco se perdeu, o cristianismo enfrentou grandes problemas de heresia, de divisão, de falta de foco. Mas hoje, Jesus te chama para voltar à essência desse reino. Quer viver apenas pela fé no seu poder, confiando no seu chamado e saindo para cumprir a missão que Deus confiou para você. E agora eu preciso te perguntar, você aceita essa responsabilidade? Você quer se levantar em nome de Cristo para anunciar esse reino àqueles que tanto precisam? Você quer viver pelo poder do céu para que aqui na terra o reino se torne claro através da sua vida? Você quer viver hoje para a eternidade, porque você faz parte desse reino, o reino de Deus? Então, você tem que fazer uma coisa muito simples. Você tem que se lançar nos braços de Cristo. Eu quero fazer isso agora com você. Posso orar? Senhor, estou aqui com este amigo, esta amiga, te buscando em oração, suplicando para que o seu poder se manifeste na nossa vida. Nós queremos o teu reino. Nós precisamos do teu poder, da tua autoridade para enfrentar os inimigos do reino, o pecado, Satanás, o mal, o sofrimento. Nos capacita, Senhor, para que a nossa vida não sofra mais os percalços do império das trevas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. O nosso programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Guarde no seu coração esta palavra. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.